Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal CNB Notícias com as informações da nossa política, do nosso Brasil, para você que acompanha a gente. Seja bem-vindo, você que está chegando agora. Espero que você se inscreva, ative o sininho, não esquece de colocar na opção todas para não perder nenhum vídeo. E você que está sempre junto com a gente, eu sempre tenho que agradecer a sua presença. Muito obrigada e vamos às informações. Olha, gente, segundo a revista Oeste, o Lula vai viajar de novo. O Lula e a Janja, obviamente, que ela não vai perder a boquinha. O presidente e a primeira-dama vão para COP28 nos Emirados Árabes. Pois é, o presidente Lula, a primeira-dama Janja, vão viajar agora para os Emirados Árabes e ele postou, olha só o que o Lula postou no Twitter dele nesta sexta-feira, dia 2. Ele disse, abre aspas, vou para a COP nos Emirados Árabes e quero levar um folder da Eletra para mostrar que no Brasil já estamos produzindo ônibus elétricos. Fecha aspas. A 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28, será realizada na cidade de Dubai. Tudo lá é muito caro, viu? Já vou avisando vocês que se ele gastou em outros lugares, chega lá para ver. O evento está programado para ocorrer de 30 de novembro a 12 de dezembro. Falta um pouquinho de tempo ainda, mas eles já estão se organizando. Mas, com certeza, até lá vão viajar outras vezes. A questão é que ele já anunciou essa viagem no Twitter dele e falou a respeito do que quer fazer, inclusive teve alguns comentários. Não é a primeira vez que o Lula e a Janja vão para os Emirados Árabes desde que começou o governo, nesses primeiros 5 meses. Em abril, ele jantou com o Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan no Palácio Presidencial de Abu Dhabi. De acordo com o governo brasileiro, a primeira passagem de Lula nos Emirados Árabes neste ano serviu para firmar acordos de cooperação de 12 bilhões de reais em comércio, inteligência artificial e esportes. Além disso, foi assinado um memorando de entendimento sobre a ação climática e investimentos para a produção de diesel verde na Bahia. Internautas responderam ao tweet de Lula dizendo que ele está atrasado sobre os ônibus elétricos. Um deles falou o seguinte, abre aspas, Indaiatuba tem caminhão de lixo elétrico, estamos na sua frente, fecha aspas. Um outro disse, abre aspas, novidade de 70 anos. Fecha aspas. Entre outras respostas que o presidente obteve por dizer que ia levar um folder para mostrar o ônibus elétrico. Eu acho que ele podia colocar as coisas de uma outra forma. É um evento importante, sim, mas ele não vai lá para mostrar um folder. Mas, de qualquer forma, eu quero falar para vocês a respeito dessa história de gastos com viagens. Saiu no Hora Brasília os gastos com viagens internacionais de Lula e até agora, onde a gente acabou de entrar no 6º mês de governo dele, ou seja, apenas 5 meses de governo no total, a gente apenas acabou de entrar no 6º mês e nesse primeiro tempinho ele já gastou muito dinheiro. Os gastos com as viagens já ultrapassaram 24 milhões de reais em apenas 5 meses. Segundo informações obtidas através da Lei de Acesso à Informação, o governo do presidente Lula já acumulou esse valor em despesas internacionais, mas ainda tem alguns valores ainda que não entraram nessa conta. Os valores foram convertidos em reais com base na cotação atual do dólar. Os gastos cobrem viagens feitas por Lula e sua comitiva para a Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China, Emirados Árabes, Portugal, Espanha e Reino Unido entre janeiro e maio deste ano. É um verdadeiro turista. Só a visita à Inglaterra lá para a coroação do rei Charles foi quase 9 milhões de reais. A viagem presidencial com mais serviços contratados foi a feita à China, de 11 a 15 de abril. Lá, as despesas incluíram equipamentos de áudio, buffet para coquetel, aquisição até de uma impressora portátil. Até equipamento de escritório, contabilizem tudo que eles gastam. É muita coisa mesmo. Até abril, na visita do presidente aos Emirados Árabes, a lista dos membros das comitivas que acompanhavam Lula em suas missões internacionais era divulgada. Só que isso parou, viu? Essa prática foi interrompida. Inclusive, quando as reportagens entram em contato para solicitar essas informações, via Lei de Acesso à Informação, não consegue. Eles alegam que os dados estão disponíveis no Diário Oficial da União.
É para ir procurar lá. A viagem do Lula para a China teve o maior número de acompanhantes, totalizando 26 convidados. E tome gastança, porque não é com dinheiro deles, né? Mas, gente, antes de ir embora, eu quero falar a respeito de uma matéria onde um fazendeiro relata coisas a respeito do MST. Essa informação está na Revista Oeste, que vem jogar um pouco de luz a quem ainda acha que o Movimento Sem Terra são pessoas que não têm nada e que estão buscando um lugarzinho para plantar, colher e subsistir e sobreviver. Sim, entre o Movimento Sem Terra tem algumas pessoas que têm essa condição, mas eles são muito usados como massa de manobra. Segundo o relato do fazendeiro, que já teve sua propriedade invadida pelo MST, tem muito sem terra por ali, que pode ser sem terra no nome, mas tem carro, tem celular, e não é qualquer carro. Para começar, ele conta que eles não chegam lá a pé. Eles chegam de carro, caminhonete, caminhão. Ninguém vai a pé invadir a fazenda. Chegam com barracas pré-montadas, inclusive. Eles armam o acampamento rapidinho. Geralmente chegam uns 20 carros, mas logo já tem uns 50. E aí a invasão está feita. Geralmente agem de madrugada e em feriados prolongados, pois a justiça, que costuma ser lenta nesse país, é ainda mais lenta nessas datas. Aí eles usam a água da propriedade, a energia elétrica, porque eles não podem ficar sem celular também. O fazendeiro que relata isso se chama João Nicolau e diz que gostaria de esquecer o que aconteceu no carnaval do ano passado. O produtor rural e vereador no município de Arialva teve a fazenda no município de Rosana, no Pontal do Paranapanema, invadida. Mesmo com ordem judicial, ele levou 6 meses para conseguir retirar os invasores. Eles descumpriram ordem, não pagaram a multa, uma multa de 300 mil, e nem um inquérito ocorreu, segundo o produtor. Inclusive, ele conta que perdeu 20 cabeças de gado, pois na época da invasão o tempo estava seco, com propensão a carrapatos, e ele foi proibido de entrar na própria terra e não pôde manusear o rebanho corretamente, e o gado dele morreu. O relato dele se estende um pouco mais. Ele até conta de uma outra ocasião, neste ano, em que não saiu para o carnaval. Ele e outros fazendeiros vizinhos fizeram o seu acampamento para defender as suas terras e conseguiram evitar ser invadidos dessa vez. Inclusive, ele conta que na tentativa de invasão, um dos líderes abandonou um carro zero, ainda sem placa na propriedade. No veículo, ele encontrou um celular e notas promissórias, inclusive com mensalidades pagas para os militantes para se manterem no movimento. Aí é que está o X da questão. Quem está por trás do movimento? Lideranças, comerciantes, políticos, funcionários públicos, do judiciário estão ligados às invasões. São eles que mantêm o movimento, segundo esse fazendeiro. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu identifiquei escrevente, motorista de ambulância, oficial de justiça, inclusive que dificultou o cumprimento de um mandado judicial. O movimento é bem organizado e com influência política. Deputados, vereadores e prefeitos da esquerda incentivam os movimentos com a finalidade de voto. Cada família tem pelo menos 10 votos. Fecha aspas. Segundo o fazendeiro Nicolau, muitos assentados consolidados não passam de uma mentira contada pelos políticos. Ele mesmo diz que conhece um assentado há mais de 40 anos, que não tem título de terra, não produz, não trabalha na terra, nenhuma casa ele construiu nesse tempo e agora o filho dele quer vender o lote. Os líderes, segundo ele, não ficam nos barracos, moram na cidade e só administram o dinheiro oriundo da invasão, pela colheita da produção e mensalidades pagas pelos militantes. Segundo o fazendeiro também, além dos financiamentos, políticos injetam dinheiro para que os líderes continuem, porque no final o que importa é o voto. Ele conta, inclusive, que uma das lideranças da região, lá do Pontal do Paranapanema, no interior paulista, formou 2 filhos médicos com o dinheiro do movimento. Tá aí o relato de um fazendeiro da região de Rosana, no Pontal do Paranapanema, estado de São Paulo, a respeito do Movimento Sem Terra. Eu só fiz o relato, entreguei para você exatamente o que ele disse e eu quero saber a sua opinião a respeito disso. Pergunto para você, você conhece alguém que participa do movimento? Você já viu o movimento de perto? Você já viu como eles agem e quem são as pessoas que entram lá nas fazendas e destroem as coisas? Conta para mim que eu quero saber se você conhece, se você já viu, ou se você apenas ouviu o relato que a TV faz ou os políticos fazem. Quero saber e volto a qualquer momento aqui com mais informações para você. Fique ligado neste canal. Até lá. Tchau, tchau.